A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu conceder habeas corpus ao ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ele já foi condenado 2 vezes em primeira instância por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. A decisão foi por 3-2. José Dirceu estava preso preventivamente desde agosto de 2015 por suposto envolvimento em crimes investigados pela Operação Lava Jato. Ele foi condenado 2 vezes em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e as penas somam mais de 30 anos de prisão. A defesa alegou que não há motivos para que o ex-ministro continue na prisão. Não ficou comprovado, diz o juiz, nenhum ato posteriormente ao trânsito em julgado da ação penal 470, ilícito praticado por José Dirceu. Nada justifica, por pior que sejam os fatos, ministro Gilmar, por tudo o que aconteceu, nada justifica a manutenção de uma prisão de um homem de 72 anos de idade, preso 2 anos preventivamente, sem que nenhum outro fato, absolutamente nada, tenha surgido para fazê-lo continuar naquele cárcere. A maioria dos ministros entendeu que, como as condenações não foram confirmadas em segunda instância, há excesso de prazo na prisão preventiva, o que pode acarretar ilegal cumprimento antecipado da pena. Descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, está-se implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau, o que contraria aquilo que já afirmei agora há pouco, o entendimento fixado pela Corte, no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Claro que a conduta é grave. Ninguém aqui nessa Suprema Corte compactua com a corrupção e jamais compactuará. No entanto, apenas a menção à gravidade dos delitos não pode, a meu ver, ser validamente invocada para a decretação de sua prisão preventiva, da prisão preventiva do paciente e de qualquer outro paciente, como nós temos aqui reiteradamente afirmado. Que ainda que em casos chocantes, ainda que diante de condenações provisórias por crimes graves, a prisão preventiva precisa ser necessária, adequada e proporcional. Aqui temos apelações pendentes de julgamento, ou seja, temos um acusado ainda em estado de presunção de inocência. O relator ministro Edson Fachin e o decano ministro Celso de Mello votaram a favor da manutenção da prisão, alegando que solto, José Dirceu pode voltar a cometer crimes. O juiz da causa, em meu ver, apontou indícios concretos do risco de reiteração delituosa. Indicou pluralidade de condutas, gravidade concreta das infrações penais e demais aspectos que ali estão citados e que no meu voto reproduzo. Foram apontados pagamentos posteriores a 2013 e são diversos que reproduzo em algumas páginas deste voto. Pagamentos durante todo o ano de 2013, inclusive em 2014, entre 15 de setembro de 2009 a 28 de agosto de 2014, da EMS, Sociedade Anônima, e assim por diante. Reitero, ao final dessa citação longa, que aqui me escuso de reproduzir, que não é dado ao Supremo Tribunal Federal examinar aqui, neste habeas corpus, a licitude ou não de tais pagamentos. A defesa assevera que as transações são legitimadas a partir da análise de ofício expedido pela empresa MS e por depoimento de Ricardo Pessoa, mas referida conclusão, para se manter ou não, em nosso modo de ver, exigiria incursão no conjunto fático probatório, o que entendo como providência incabível em habeas corpus. Não me parece que o decreto de prisão cautelar emanado do juiz federal Sérgio Moro, reiterado quando da prolação por ele da condenação criminal imposta ao paciente José Dirceu, tenha incidido em qualquer vício jurídico que, se ocorrente,
teria o condão de invalidar tal ato. E, para tanto, tenho em consideração as próprias razões que lhe dão suporte. E ainda sobre José Dirceu, a força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná apresentou nesta terça-feira a terceira denúncia contra o ex-ministro. As duas anteriores já resultaram em condenações que somaram mais de 32 anos de prisão. Outras 4 pessoas também foram acusadas. Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro, João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, Gerson Almada, ex-executivo da Ingevix e Valmir Pinheiro Santana, ex-executivo da UTC. A acusação trata de 33 crimes de lavagem de quase 2,5 milhões de reais praticados entre abril de 2011 e outubro de 2014 para permitir o recebimento por José Dirceu de vantagens indevidas decorrentes de crimes de cartel, fraude à licitação e corrupção praticados no interesse das empreiteiras Ingevix e UTC em detrimento da Petrobras.